de ver regras principais. Lembrando, primeiro lugar onde eu passo quando eu quero trabalhar a acentuação de uma palavra. Só que como nós fechamos lá aquela lousa com a palavra herói, ela volta aqui, a palavra herói, como nós acabamos de ver, não se enquadra nas regras principais. Descarto essa palavra, falo que ela não tem acento? Não. Agora eu vou para as regras secundárias. Tem uma coisinha na palavra herói, na sílaba tônica da palavra herói, que é uma oxítona, que eu não posso deixar passar batido. A sílaba tônica de herói é um ditongo. A sílaba tônica de papéis é um ditongo, de tramóia e de ideia. Ok? Então, se a sílaba tônica for um ditongo, por exemplo, a gente vai ver que tem hiato também, por isso, por exemplo, eu não descarto essa palavra. Não encaixou nas regras gerais. Então agora eu vou para as regras secundárias, as regras que são mais específicas. Essa que a gente está vendo aqui na lousa é a regra específica dos ditongos. Beleza. Esquece, por enquanto, o que está em vermelho. Vamos trabalhar com o que está aí azul, já que você vai entender. A regra dos ditongos dizia o seguinte: acentuam-se os ditongos tônicos. Para o que é ditongo tônico? É aquele ditongo que está na sílaba tônica. Tudo bem? Achei a sílaba tônica de uma palavra, tem um ditongo ali, eu chamo aquele ditongo ditônico. Acentuam-se os ditongos tônicos oi e ei, e os plurais. Então, bora para lá. Herói, oxítona, ditongo tônico. Pela regra, acentuo. Papéis, ditongo tônico, o és, a sílaba tônica é o pés, acentuo. Repara uma coisa, se eu for pegar regras oxítonas, nenhuma dessas seria acentuada. Então eu passo pela principal, me chama a atenção o fato da sílaba tônica ser constituída por ditongo e venho para a regra dos ditongos, ok? Tramóia, sílaba tônica no mói, acentuo. Ideia, sílaba tônica no dei, para oxítona terminada em A não tem acento, mas eu acentuo os ditongos tônicos, acentuo ideia. Nessa hora eu tenho certeza que você está se remexendo no sofá da sua casa, falando, meu, esse professor está viajando, eu tenho certeza que ideia não tem mais acento. Não mesmo. Por isso que eu pedi para a gente esquecer o que está em vermelho por aqui. Porque assim você consegue entender como era e como ficou e o porquê ficou. Nova reforma ortográfica, que já não é mais tão nova assim, unificou a ortografia dos países lusófonos. Então, Portugal, Brasil, Angola, aquela coisa toda, escreve todo do mesmo jeito. Até então, no português Brasil, a nossa regra dos ditongos terminava aqui, exceto aquela, né? Acentua-se os ditongos tônicos o e ei. E aí nós fizemos a acentuação conforme era. A nova norma ortográfica acrescentou um detalhezinho, exceto em palavras paroxítonas. Então olha só, herói é oxítona, mantém acento. Papéis é oxítona, mantém acento. Tramóia, paroxítona, perdeu o acento. Ideia, paroxítona, perdeu o acento. Tudo bem? Você sabia que não tinha acento, agora você sabe por quê. Combinado? Essa era assim antes da nova norma ortográfica, continua assim depois da nova norma ortográfica, que é a regra de acentuação do ditongo el. Antes da nova norma ortográfica era tudo junto aqui, porque não tinha diferenciação. Nesse caso, independe de ser oxítona, paroxítona ou paroxítona. Se for ditongo tônico el, eu acentuo a palavra. Então a palavra céu é um monossílabo. Pela regra geral, lembra só em A, E e O, mas ela é um monossílabo tônico, então tem acento. Chapéu, oxítona terminada em U. Regra geral não acentua, mas tem ditongo tônico, acentua. E por que camafeu não tem acento? Camafeu é ditongo tônico no eu, pela pronúncia. Repara que ela é aberta e não fechada. Camafeu não tem acento, é assim mesmo como está. Tudo bem? Tudo certo com as regras de acentuação? Ok. Então agora eu vou apagar isso aqui rapidamente e nós vamos voltar com a regra dos hiatos. Tudo bem? Um segundo. Regra de hiato na lousa. Não vou ser hipócrita com vocês. Na minha opinião, e sempre eu falo isso, é muito pessoal, para você pode ser a coisa mais simples do mundo, essa é a regra mais trabalhada, aquela que você tem que apurar um pouco os ouvidos. Quando eu estou dando aula em loco, em sala de aula com aluno, eu geralmente repito os passos dessa regra 2, 3, 4 vezes. Como é um vídeo, eu vou fazer direto e você volta quantas vezes sentir necessidade, e eu espero que volte mesmo se tiver necessidade, ok? Regra dos hiatos, você tem 4 critérios básicos para que o seu hiato seja acentuado. Então aqui, tudo bem?
Então a gente primeiro separou sílaba, estão todas separadas, são várias palavras. Eu já vou adiantar a nossa vida, sublinhar a sílaba tônica em todas. Aqui. Opa. E aqui. Separei minha sílaba, é o mesmo processo dos ditongos. Se eu não estou muito familiarizado com a coisa, se já não está no sangue, lembra das regras principais. Então vamos supor que você pega a palavra saída e vai acentuar e você não tem certeza, você sabe as regras, você sabe o passo a passo, as peneiras, mas ainda não está familiarizado de bater o olho e acionar a regra que você deve acionar na sua cabeça. Primeira coisa, sempre sílaba tônica, então saída é uma palavra paroxítono. Passa pelas regras principais, paroxítona terminada em A não tem acento, ok? Desisto dela? Não. Da mesma forma como na lousa anterior nós tínhamos que perceber que na sílaba tônica tinha um ditongo, agora eu tenho que perceber que na sílaba tônica eu tenho um hiato. Lembrando, se você esqueceu o conceito de hiato, uns 2 ou 3 vídeos atrás tem uma aula só sobre isso comigo. Volta lá que vale a pena. Hiato, 2 vogais juntas na palavra, imagina a palavra saída escrita junto, mas quando eu separo a sílaba, cada uma vai para um lado. Hiato no dicionário quer dizer separação, então é um nome muito justo para isso. Tudo bem? Opa, tem um hiato na minha sílaba tônica, então eu vou para a regra especial, a regra secundária, a regra dos hiatos agora. 4 OKs eu tenho que ter, aqueles 4. Acentua-se o hiato quando for a segunda vogal do hiato. Primeira, segunda. Ok. For I ou U? I. Ok. For sílaba tônica, isso é óbvio, né? Só vai ter acento na palavra que está sílaba tônica. Ok. Estiver sozinha ou acompanhada de S. Ok. Opa. Saída se acentua pela regra dos hiatos. Saúde. Segunda vogal. Ok. I ou U? Ok. Tônica. Ok. Tá sozinha? Ok. Aqui. Faísca, segunda vogal, sim, I ou U, sim, tônica, sim, tá sozinha, opa, não tá, mas está acompanhada de S, é a única letra, é o único fonema que junto com esse ato permite o acento, tudo bem? Aqui. E balaústre, simbólica essa palavra, for a segunda vogal do hiato, e eu tenho muito aluno que se enrola porque ele começa a contar daqui, 1, 2, 3, epa, não é a segunda, é sim, do hiato, entre o A e o U, ok? Primeira vogal do hiato, segunda vogal do hiato, e aí o resto segue como sempre. I ou U, sílaba tônica, não está sozinho, mas está acompanhada de S, acentuo. Tudo bem? Poxa, Edson, mas não é tão complicado assim. Não, não é. Mas é que nós temos exceções. Por isso, Luiz com S é acentuado e Luiz com Z não. Ah, mas eu me chamo Luiz com Z e tem acento. Ou eu me chamo Luiz com S e não tem acento. Alguém errou aí. Ou foi no cartório, ou foram seus pais, suas mães. Ah, mas minha mãe também errou. Edson deveria ter acento. Paroxítona terminada em ON. Então é muito comum. Mas normalmente o correto é isso. Juiz não tem acento. E esse jogo de palavras já caiu tanto em provas oficiais. Juiz não tem acento. Não. Por quê? Está acompanhada de Z e não de S. Mas se eu passo o juiz para o plural, opa, o Z vai para lá e o I fica sozinho. Por isso juiz não tem acento e juízes têm. Agora, aqui começa o nosso probleminha. Que não é um grande probleminha, é um problema, mas é a regra mais estruturada de todas. Olha a palavra rainha e olha a palavra bainha. Segunda vogal? Sim. I ou U? Sim. Sílaba tônica? Sim. Tá sozinha? Tá. Vou por acento? Não, não vai. Porque se mesmo que a sua segunda vogal do hiato cumpra todos os 4 pré-requisitos, se depois desse hiato vier o NH, você não pode acentuar. Então, nós vamos ter 2 exceções aqui, e essas eu vou escrevendo junto com vocês. Essa vai entrar aqui agora. Não se acentuam os hiatos quando vierem antes de NH, antes do dígrafo NH. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, ó, rainha, bainha, feinha, não tem acento, porque mesmo cumprindo os nossos 4 OKs aqui,
depois dele tem um NH e aí eu não posso acentuar. A regra de hiato acabava aqui, mas a nova norma ortográfica veio e acrescentou esses dois aqui de baixo. Feiura, olha só essa. Segunda vogal? Sim. IOU? Sim. Tônica? Sim. Tá sozinha? Tá. Tem NH depois? Não. Ah, então vou acentuar. Não vai nada. Porque antes tem o ditongo decrescente. E isso é novo para nós. Feiura era uma palavra acentuada. Só que a nova norma ortográfica extirpou o acento. Então vamos colocar ali. Não se acentuam os hiatos quando vierem antes de NH ou após ditongo. Opa, ditongos, não didongos. Ditongos decrescentes. Tudo bem? Mas olha essa. Edson, para. Piauí, segunda vogal? Sim. Tônica? Sim. IOU? Sim. Tá sozinha? Tá. Tem NH depois? Não. Mas tem ditongo decrescente antes, assim como aqui. E Piauí tem acento, velho. E tem mesmo. Pô, mas você não acabou de falar que o ditongo decrescente anterior proibia o acento? Proibia. Exceto em palavras oxítonas. Então nós conseguimos aqui a exceção da exceção. Então olha só. Vamos puxar uma observação aqui. Observação. A exceção do ditongo decrescente anterior perde força em palavras oxítonas. Ok? Ou seja, em palavras oxítonas, o ditongo anterior não impede o acento. Desde que eu cumpra os meus 4 OKs, eu acentuo palavras como Piauí também. Tudo bem? Meninos, então agora a gente vai apagar essa lousa de novo e vamos para a última regra, que são os acentos diferenciais, que aí sim, muito tranquilo. E se até esse momento você está xingando os criadores da nova norma ortográfica porque acrescentou aqui, acrescentou no ditongo, comece a agradecer porque eram mais de 15 acentos diferenciais e caíram só para 3. Então, no fundo, nós estamos no lucro, ok? Vamos apagar a lousa e a gente já volta. Essa é a última lousa de acentuação, o último assunto de acentuação, são os acentos diferenciais, muito mais simples, depois daquela paulada das paroxítonas, depois da paulada dos hiatos, uma aguinha fria para a gente refrescar. Acento diferencial, vamos entender o que quer dizer aquilo. É um acento que a gramática a princípio não exige. Então, mas como assim se é a gramática que está pedindo? Claro, a gramática não exige no sentido de ser paroxítona terminada nisso ou naquilo, oxítona. É só para diferenciar uma forma da outra. Tudo bem? Por exemplo, vá por ali. Qual que é a sua interpretação disso? Provavelmente você deve estar me dizendo, o cara está me indicando um caminho, vá por ali e não vá por aqui. E se não for isso? E se você é o último aluno a sair da sala e encontrou essa caneta em cima da mesa do seu colega? Você fala, professor, a Maria esqueceu essa caneta. Onde que eu coloco? E eu estou com a mão cheia de coisas. Eu falo, meu amigo, faz um favor, vá por ali na minha mesa, depois eu acho um destino para isso. Então repara que um é preposição que indica caminho, o outro é o verbo, pôr, sinônimo de colocar. Percebe a diferença? Falando, eu consigo apontar, vá por ali, eu consigo refazer a fala, mas no texto escrito não. Então como é que a gente trabalha? Se eu quero indicar caminho, se é apenas uma preposição, eu deixo do jeito que está. Se eu quero, ao contrário, indicar que isso aqui é um verbo, eu acentuo com circunflexo. Tudo bem? Agora sim. Para bom entendedor, pinga a letra. A partir do momento que você olhar daqui para frente o pôr com acento circunflexo, você sabe que é o verbo, sinônimo de colocar. Sem acento é preposição. Olha esses outros dois. Que tempo está esse verbo? Não precisa ser detalhista. Pretérito, imperfeito. Não. Passado, presente ou futuro. Normalmente a resposta que eu tenho a essa pergunta é presente. E se não for? Olha, você pode ir agora, presente. Ou você pôde ir e não foi, passado. Como diferenciar isso no texto? Se eu quero indicar presente,
eu deixo exatamente como está. Se eu quero indicar passado, eu acentuo. Então nós já vimos dois acentos diferenciais. E o mais complexo, que não é complexo no nível do que nós já vimos, o verbo ter e o verbo ver. No presente do indicativo, esses amiguinhos aqui se conjugam assim, ó. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. Vou deixar só o que importa pra gente, que é a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Terceira do singular, terceira do plural. Você reparou que eles são iguais? Ah, mas isso não tem problema. Ele tem, eles têm. Só que na nossa língua o sujeito oculto é muito comum. É muito comum fazer isso. É muito comum fazer isso. Se eu chego para você aqui, eu faço isso realmente quando eu estou dando aula. Você veio à aula ontem? Vim. Cadê o eu? Sujeito oculto na nossa língua é uma coisa muito comum. Oculto indeterminado também, o oculto mais. Mais comum às vezes, dependendo do nível da fala, do que o próprio sujeito explícito. Então é muito comum nós termos isso. E agora? Estou falando de um ou de mais de um? Então se eu quiser indicar plural, eu acentuo. Idem para cá. Quem veio? Foi uma pessoa só? Então deixa assim. É mais de uma? Então acentua. Tudo bem? Agora vamos pegar uma coisa que nós vamos falar lá na frente em verbo. Tudo que acontece no verbo primitivo acontece no verbo derivado. Quer saber como conjuga o verbo reler? Conjuga o ler e coloca o re na frente. Eles se comportam da mesma forma. E tem vários verbos derivados de ter e vários derivados de vir. E aí eu acho muito importante mostrar para você o que vai acontecer aqui agora. Vamos pegar aqui então o reter e vamos pegar o convir. Tudo bem? Reter deriva de ter, convir deriva de vir. Eu convenho, eu retenho, tu retens, ele retém. Nós retemos, vós retendes, eles retêm. Nossa, ficou ambíguo de novo. Claro! Tudo que acontece no primitivo acontece no derivado. Se o primitivo é ambíguo, o derivado vai ser também. Lá também. Eu convenho, tu convens, ele convém. Nós convimos, vós convindes, eles convêm. Ficou ambíguo de novo, claro. Agora a gente tem um detalhezinho a mais. Para evitar a ambiguidade, acentuo o plural. Ok. Tá aqui. Só que agora eu não tenho mais monossílabo. Repara. Não tenho mais monossílabo, agora eu tenho oxítono. Oxítono e oxítono. E pela regra de acentuação, oxítono terminado em tem que ter acento. Ok? Pela pronúncia, retém ou retém? Convém ou convém? É fechado, não é? Então é acento circunflexo. Vamos colocar. Voltei para estaca zero. Estou correndo atrás do meu próprio rabo. Nunca vou sair disso aqui. É o cachorro correndo atrás do rabo. Não tem fim. Então o que a língua portuguesa fez? O que nós convencionamos aqui? Vamos manter o circunflexo no plural. Mas o singular tem que ser acentuado. Ok. Só que se eu botar acento circunflexo no singular, que sonoramente é o que deveria estar ali, vai virar plural de novo. Então eu subverto a regra não do acento em si, mas da pronúncia que eu espero. E mesmo sendo retém, fechado, eu coloco o agudo. Mesmo sendo convém, eu coloco o agudo. Tudo bem? Olha só. Tudo bem, pessoal? Olha só que belezinha. Me ajuda aí autocompletando vocês aí. Eles, e aí eu quero o verbo ver. Não quero o verbo ver nenhum. São Paulo. Como é que eu preencho isso aqui? Verbo ver ou verbo ver? Verbo ver. Então agora é assim. Eles vêm São Paulo. E se eu colocar uma preposição aqui? Agora já não dá ideia de origem? Então agora é aqui. Eles vêm de São Paulo. Ao nós encerrarmos isso aqui, a última coisinha, nós vamos conversar sobre o que era e não é mais.
tá bom? E aqui, minha gente, forma sem acento ou forma com acento? No sentido, não a forma com a qual eu falo, a forma com a qual eu visto, a forma do bolo. Essa é a única palavra da língua portuguesa com acento facultativo. Eu posso escrever assim ou assim, as duas estão corretas, em consonância com o que acontece nos outros países lusófonos, isso para que nós nos enquadremos na nova norma ortográfica que nós já conversamos. Tudo bem? De acentuação, nós zeramos. Mas eu quero conversar com vocês, e é bem rápido isso, para fechar esse vídeo, sobre o que era e o que é, o que mudou, no caso desse vem, como é que funcionava. Então eu vou apagar, e essa não precisa nem dar corte, eu só vou apagar rapidinho, e a gente já continua. Acreditem, minha gente, ficou mais fácil a acentuação do que era. Olha só. O verbo crer, dar, ler e ver, em determinadas conjugações, anterior à nova norma ortográfica, nós fazíamos assim, lembram? Creem, deem, determinados modos verbais. Leem e veem. O que acontece agora? Continuam com os dois es dobrados, só que esse acento se perdeu, não acentua-se mais. Voo, era assim. Enjoo, era assim. Não se acentua mais. Pô, mas eu vou ter que guardar mais essa regra? Não. As pessoas complicavam muito a vida e continuam complicando. Não é o verbo crer, dar, ler e ver, barra, regra, voo, enjoo. São as vogais dobradas. Independe de ser verbo ou substantivo. Vogais dobradas tinha acento na primeira vogal e hoje não tem mais. Tudo bem? Só esse cuidado. E os outros acentos diferenciais, por exemplo, para, acentuado do verbo para ou eu atiro, do para a preposição, venha para cá, sem acento, não existe mais. Nós tínhamos o pelo do braço substantivo acentuado para fazer oposição a vá pelo caminho da direita, não existe mais. Polo geográfico do polo, jogo, havia o acento para diferenciar, hoje não existe mais. Todas as regras de acentuação foram vistas aqui sem nada faltar. Agora, conforme o prometido, para nós fecharmos isso com um exercício de Enem. Eu não vou trazer o exercício, eu vou contextualizar esse exercício para vocês. Mas muitos de vocês, para não dizer todos, vão reconhecer esse nosso amigo aqui. Eu não me lembro em que ano isso caiu, mas 3 alunos levaram para a sala de aula, tiraram uma foto da sapataria e levaram isso para o professor de português. Agora eu quero que você entenda, a acentuação é maravilhosa, ela é fundamental para o seu exercício de vestibular, para a sua redação, mas na prática, no dia a dia, eu sou um engenheiro civil e eu tenho que conhecer a acentuação por quê? Porque ela garante que você, sem nunca ter ouvido uma palavra, nunca ouvi, eu sei exatamente a pronúncia dela se eu domino regras de acentuação. São engrenagens múltiplas e perfeitas. Olha só. O exercício do Enem consistia no seguinte. Palavra, que eu não vou ler, é exatamente esse o mote do exercício, foi levada para a sala de aula para que o professor explicasse a leitura daquilo. Como se pronuncia isso de fato? E aí os alunos levantaram algumas possibilidades. Vamos nós escrever as nossas aqui. Eu tenho algumas possibilidades para escrever isso. Ou assim, ou assim. Concordam? Conta para mim uma coisa. Se for assim, essa, lembra? Sílaba tônica na última, penúltima ou antepenúltima. Então, é só até aqui. Esse primeiro pá está fora do jogo. Será que é aqui a sílaba tônica? Papalia. Papalia. Se for aqui, teria que ter acento, porque seria uma proparoxítona. A não acentuação me mostra a pronúncia correta também. É a presença e a falta do acento, elas trabalham juntas. Se isso fosse sílaba tônica, seria proparoxítona, teria que ter acento.
Se isso fosse sílaba tônica, teria que ter acento, porque seria oxítona terminada em I. Em A, perdão. Seria oxítona, como vai tapar? Se isso fosse sílaba tônica, ó, se essa fosse a sílaba tônica, seria proparoxítona. Se essa fosse a sílaba tônica, teria que ter acento, paroxítona terminada em ditongo crescente. O fato dessa palavra não ter nenhum acento me mostra que essa é a sílaba tônica, e só de olhar para essa palavra, a falta dos acentos me diz que a pronúncia dela é papalia. Vocês entenderam? Vamos retomar aqui então rapidinho. Se o acento estivesse, se essa fosse a tônica, teria que ser acentuada aqui, porque seria proparoxítona. Se essa fosse a tônica, teria que ser acentuado esse A, porque seria oxítona terminada em A. Se eu separasse assim e acreditasse que essa fosse a tônica, proparoxítona de novo, teria que ter acento. Se eu acreditasse que essa fosse a tônica, teria que ter acento. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Todas as regras que nós vimos. Ou seja, só me sobra essa possibilidade. A pronúncia disso aqui é papalia. Se você conhece todas as regras de acentuação, a presença te indica a sílaba tônica, mas a ausência também te fala muito. Essa é a beleza da coisa. São engrenagens muito perfeitas. Tudo bem? Queridos, graças a Deus encerramos a acentuação. Eu sei que é um conteúdo de todos que nós vimos até agora o mais pesado, mas passamos por ele. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Curtam, compartilhem, avisem os amigos que tenham aula de gramática razoável, que vale a pena e que ajuda de fato. Um grande abraço, até a próxima.